chama depois, cada um e dá dois. Era que causa, que explana e acende os faróis. Mais um samba transcende e apaga as pegadas que ela quer deixar. Falso Leblon, Big Brother, tô fora do ar. Falso Leblon, Big Brother, tô fora do ar. Muito bom dia ao som de Falso Leblon, do Caetano Veloso. A gente começa hoje mais uma edição do nosso diário da Covid-19. Hoje é terça, dia 7 de julho de 2020. E só para te atualizar, meu amigo e minha amiga, se você ainda não se inscreveu no nosso canal e deu seu like, hoje no Brasil nós temos aqui pela internet, temos 1.626.071 casos confirmados da Covid-19, de contaminação. Desses, quase 1 milhão de pessoas se recuperaram, ainda bem. Temos hoje 978.615 casos, sendo que continuamos aí trafegando como o segundo país no mundo com a maior quantidade de mortes pelo contágio do coronavírus. Nós temos 65.556 mortes. Se você quiser pegar uma cifra global, no mundo inteiro já tem 11.647.399 casos confirmados, sendo que de óbitos já tem mais de 500 mil. Temos 538.796. Pois bem, muitos aqui já devem imaginar, as pessoas são espertas, inteligentes, do que eu vou comentar e do que foi divulgado nesse último final de semana. Começou a flexibilização. As regras do distanciamento começaram a ser flexibilizadas. Apesar de muitos especialistas, pessoas da equipe médica, profissionais de saúde, que até então estavam na linha de frente, estavam em suas secretarias de saúde em diversos estados, dando opiniões, participando de conselhos, recomendando a estados e governos que ainda adotassem cuidados e de que ainda seria cedo para se começar uma abertura do país. O país está abrindo. O Brasil está abrindo mesmo no auge da pandemia, no auge da curva. Sim, porque em estados, por exemplo, como o estado onde eu estou, o Rio Grande do Norte, nós chegamos aí na capital, em Natal, a cerca de, segundo as últimas informações do meio de comunicação, a cerca de 87,5% de ocupação de leitos hospitalares, quando a OMS recomenda, pelo menos a metade disso, como talvez um espaço confortável para que você possa abrir. Foi assim que a Inglaterra abriu nesse final de semana. Quem pôde acompanhar pela televisão viu que os pubs londrinos abriram com grande festa, com gente amontoada, com gente bêbada. Em pubs que, não obstante a gente saber lá que os horários são diferenciados para funcionamento, existe todo um costume diferenciado do europeu em relação ao latino-americano, em relação ao brasileiro, nós sabemos aí que pub é pub. Quem bebe fica bêbado. Quem fica bêbado fala alto. E quem fala alto não gosta de falar com máscara. Essa que é a grande questão. E não demorou muito para que os pubs irlandeses, alguns desses fossem multados, até mesmo fechados, e chegasse a polícia, chegasse a fiscalização. Aí que está a grande questão. A gente sabe, eu falei há pouco, que os estabelecimentos estão abrindo. Aqui em Natal, dentro em breve, no dia 29, está prevista a abertura. No Rio de Janeiro, os bares já abriram. Apesar de ter um prefeito evangélico, pentecostal, o prefeito Marcelo Crivella, que, ao que tudo indica, é abstêmio. E assim como ele tem aversão ao carnaval, parece também ter aversão à bebida alcoólica, segundo o seu legalismo religioso. Mas, apesar disso, sob o pretexto de privilegiar a atividade econômica, sob pretexto de retomar a atividade econômica, sim, bares sim, tem que voltar, principalmente no Rio de Janeiro, principalmente na cidade maravilhosa, principalmente no Leblon, no baixo ou falso Leblon, cantado aqui pela poesia, pela música de Caetano Veloso. Pois é. É nesse Leblon que acontece, então, mais uma cena dantesca dessa pandemia. Mais uma cena para entrar dentro, senão do anedotário, para entrar
né, no triste legado das imbecilidades que passaram a vir à tona e passou a se tornar regra no Brasil do bolsonarismo. Pessoas que, se valem de sua condição social, de sua posição, de seu status, tentam humilhar agentes públicos, mas mais, tentam humilhar a nação brasileira, tentam humilhar a racionalidade, o bom senso. E, por conta disso, tentam mais uma vez se abraçar com o vírus, como um presidente que se abraçou com o vírus há muito tempo, e que agora, inclusive, parece estar tendo realmente sintomas da doença, se não for mais uma fake news do seu próprio governo, baseado tanto em fake news. Mas você tem um triste episódio de um fiscal da Prefeitura do Rio, uma pessoa que depois pesquisou, uma pessoa formada, inclusive pós-graduada, uma pessoa qualificada, que simplesmente agia no seu dever legal, no seu dever funcional de fiscalizar. E não é fiscalizar por fiscalizar, mas exercendo uma atividade nobre. Uma atividade que, além de se expor ao vírus, porque o vírus ainda está solto aí pelas ruas, ela estava ali, né, sendo um agente de saúde pública. Estava ali interferindo nos excessos cometidos pelos bares, nas violações cometidas, né, pela pandemia por pessoas que se amontoavam em bares quando a regra da prefeitura do prefeito Marcelo Crivella, mais uma vez, né, apesar de toda a crítica, privilegiava o quê? Privilegiava, a meu ver, talvez o impossível. Você criar um distanciamento em um ambiente que é gregário por sua própria natureza. O bar é ambiente em que as pessoas se cutucam. Bar é lugar em que as pessoas querem contato. Bar é lugar de conversa. Bar é lugar de risada. Bar é lugar de bebedeira. E no bar, as pessoas tendem a se aglomerar como moscas. São essas moscas humanas que, durante 3, 4 meses, isoladas, né, neurotizadas pela pandemia, trancadas em suas casas, assim como, né, os beberruns londrinos, tentaram se embebedar no Leblon. Mas tentaram se embebedar à custa da humilhação alheia. Tentaram se embebedar à custa do seu status social. Tentaram se embebedar à custa daquilo que o antropólogo carioca Roberto da Mata, professor da PUC e ex-professor dos Estados Unidos, já definiu como a lógica do sabe com quem está falando. E nesse sentido, né, você tem lá o episódio desse fiscal da Prefeitura do Rio sendo humilhado no bar do Leblon, né, por um casal e por uma jovem, né, que depois se soube que ela foi demitida e que alegava que, né, o namorado dela não era cidadão, já que, né, o agente público de saúde se referiu a ele como cidadão. Como deve tratar toda agente por qualquer pessoa, independente da sua condição, da sua raça ou da sua condição social. Todo mundo é cidadão. Se não pacato cidadão da música lá, né, do Skank, ao menos cidadão que deve cumprir com as leis, que deve cumprir com as regras mínimas. E mesmo com a flexibilização do isolamento, não pode ficar, né, de pernas para o ar, bêbado, desrespeitando agentes públicos e, sobretudo, confrontando a pandemia, querendo ser amigo dela. E querer ser amigo da pandemia é também passar vírus para os outros. Que era isso, né, que esses idiotinhas, né, de classe média tentaram passar. Sem máscaras, tentaram humilhar agentes públicos, se valendo da sua condição, se recusando a obedecer a ordens legais de distanciamento, se recusando a se afastar de um bar que seria fechado, porque estava descumprindo as regras mínimas que um prefeito atrapalhado, que nem deveria abrir bar, determinou a abertura de bares e acabaram por se valer da sua condição. Quem você pensa que é? Com quem você está falando? Fulano de tal não é cidadão, é engenheiro civil, melhor do que você. Que na verdade é isso, né? A colocação do status é tão simplesmente aquela velha lógica, né, capitalista de você querer se colocar no lugar do outro, sempre estando acima do outro. Aquela velha lógica da concorrência desleal, da concorrência velha e besta, né? Do darwinismo social, em que um tem que ser sempre melhor do que o outro, e para isso tem que se valer da condição. Ou melhor, como diria o próprio, uma lógica feudal, que a antropologia estuda muito, e a história também. A lógica do amigo do rei. Eu sou diferente de você porque eu sou amigo de não sei quem. Se eu não tenho tal posição social, se eu não sou um magistrado, se eu não sou um empresário. Lembra daquele empresário lá em São Paulo, que, no caso de violência doméstica, tentou humilhar os policiais
porque foi denunciado em seu condomínio que estava batendo na mulher. E quando chegaram os policiais, alegou que ali era Alphaville, que ele ganhava 300 mil reais por mês, que o policial só ganhava R$ 1.000 e que ele o respeitasse por conta disso. Pois é, parece impressionante, meu amigo, minha amiga, mas essas babaquices explícitas, esse festival de idiotice extrema, de idiotice explícita, parece ser uma regra, ter se tornado uma regra no momento em que a idiotice se instaurou no Palácio do Planalto. No momento em que a idiotice ela acabou por corresponder à crônica do Brasil da pandemia. Uma idiotice populista, uma idiotice autoritária, uma idiotice conservadora, uma idiotice hipócrita e negacionista, que até hoje nega o vírus. Pois é dessas idiotices, né, sabe com quem está falando? Que eu aqui, né, faço alusão a um livro clássico, o livro do professor Roberto da Mata. Livro esse que já saiu há muitos anos, saiu por várias reedições. E é importante colocar para vocês. O professor Roberto da Mata, antes que algum bolsonarista me acuse e está fazendo alusão a mais um comunistinha, o professor Roberto da Mata é um liberal. E, sobretudo, é um liberal antipetista. Na verdade, o professor Roberto ele é, né, um devoto, né, dos princípios do liberalismo americano. Assim como Tocqueville, como Alex Tocqueville no século XIX, o professor da Mata é um admirador do sistema republicano americano. Ele é um admirador da democracia americana, ao qual, na concepção dele, na velha concepção da democracia liberal, é um modelo muito mais igualitário que o nosso modelo, que sequer chegou ao capitalismo, segundo o professor Roberto da Mata. O nosso modelo ele é feudal. Nosso modelo de relação social ele não consegue reproduzir a lógica do mercado, as lógicas contratuais em que você pode reconhecer o outro, né, pela simples condição de prestador de serviço. Não. Na verdade, o outro ainda tem que ser reconhecido pelo seu pertencimento, pela função que ocupa na sociedade ou, como eu falei há pouco, por ser amigo do rei. Pela filiação que ele tem, né, a uma família ou a uma amizade ou a um grupo social qualquer. Pois é, nesse livrinho clássico, Carnavais, Malandros e Heróis, o professor Roberto da Mata ele tem vários exemplos para citar aqui. O que eu tomo a liberdade de ler aqui para vocês. Pequenos exemplos que ele cita. Por exemplo, num parque de estacionamento de automóveis, o guardador diz ao motorista que lá não tem vaga. O motorista, entretanto, insiste, dizendo que as vagas estão ali. Diante da negativa firme do guardador, o motorista diz irritado: sabe com quem está falando? E revela sua identidade de oficial do Exército. Outro caso. Uma moça espera, alta madrugada, um ônibus ou táxi para ir para casa. Um carro da polícia passa e se aproxima. Quando chega mais perto e os policiais pedem à moça sua identidade, esta se diz indignada, mostrando a carteira. Sabe com quem está falando? Sou moça de família, filha de fulano. Uma senhora resolve fazer compras em Copacabana e decide estacionar seu carro em cima da calçada, em local proibido. Após algumas horas, o guarda localiza e pede que ela mande o seu motorista tirar o carro daquela área. A mulher insiste em ficar e diz: sabe com quem está falando? Sou a esposa do deputado fulano. Então, aqui você tem, meus queridos, alguns casos, né? E aqui vem a conclusão do professor Roberto. Consideremos alguns pontos comuns a todos os casos. A primeira observação a fazer é que todos os conflitos configuram uma situação dramática de grave conflito de duas pessoas. Em situações assim, o tom de voz, a expressão facial e os gestos em geral são tensos, reveladores de que as pessoas implicadas estão no extremo grau de excitação. Essas pessoas estão nervosas. E como falamos no Brasil, é uma situação típica do Deus me livre ou Deus me acuda. Isto é, um momento em que o senso comum define como, abre aspas, fim do mundo, fecha aspas. Quando as regras do cotidiano estão inteiramente suspensas e as pessoas, frequentemente possessas de raiva e indignação, estão entregues a si mesmas e ao confronto cara a cara. Elas gritam e repetem no paroxismo do personagem Nelson Rodrigues as marcas de suas identidades sociais na busca
do esmagamento do adversário. É claro que em tais ocasiões, frequentemente há uma plateia, de modo que o caso logo se transforma num negócio grupal, com cada um dos disputantes procurando convencer o grupo a tomar o seu partido contra o outro, e o grupo agindo como mediador e legitimador entre os dois. Lhe parece familiar isso? Essa polarização, essa necessidade, como diz no popular, de fazer um barraco, de tentar desmoralizar o outro, mesmo que o seu argumento não signifique nada, ou pelo falso argumento da sua indignação de que você está com a razão tão e simplesmente porque você está indignado, porque tem um fiscal da prefeitura que não deixa você tomar o seu chopp, está ali empatando, está ali criando obstáculo, está ali atrapalhando, porque quer seguir a lei, Essa é que é a grande questão, meu amigo e minha amiga, desse baixo Leblon, desse Leblon do bolsonarismo, desse Leblon da pandemia. O Leblon, o nosso Champs-Élysées, com seu charme de bares e de pessoas bonitas, ou bonitas nem tanto, é, na verdade, hoje, o espaço da baixaria. O espaço da baixaria porque a cidadania parece ter sido esquecida. A cidadania na pandemia parece ter sido enterrada por debaixo do tapete. E no seu lugar ficou a idiotice. É nesse sentido, meu amigo e minha amiga, que as pessoas tentam se colocar em locais sociais. Mas não é porque se trata ali de um engenheiro, ou de uma enfermeira, ou de um guarda. Na verdade, se trata ali de cidadãos. Ou daquele que não gosta de ser chamado de cidadão, no lugar de cidadão, ali se encontram tão e somente idiotas. Por isso que eu prefiro voltar lá o falso Leblon do nosso Caetano. Tenham todos um excelente dia, apesar da pandemia, e se inscrevam no nosso canal se não se inscreveram ainda. Muito obrigado.